Boa noite nesta quinta-feira. Francisco Santos é hoje o convidado deste Velha Guarda. Ao meu lado tenho a Luz Marina Crate, o outro lado destas viagens feitas semanalmente e que hoje também tenho o gosto de rever, o antigo secretário regional de Educação e entusiasta dos Jogos Sem Fronteiras. Francisco tem 69 anos, é marido, pai e avô, viajante compulsivo, leitor obsessivo, professor e dirigente escolar, treinador e dirigente desportivo, empresário, membro da alta direção do setor financeiro, político com tutela nas áreas educativa, de formação profissional, desporto e ciência e ainda tecnologia. Presidente da ACIF, Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, representante na região do Conselho Económico e Social, doutorado em Ciências e Educação, tem o Master of Science em Ciências Políticas, Estudos Políticos Europeus, licenciatura em Educação Física e Desporto e estudos em Ciências Económico-Financeiras, com cursos de pós-graduação em Estratégia e Gestão Empresarial. Tem 2 livros publicados. Foi agraciado com a Medalha de Mérito da Cruz Vermelha Portuguesa. Boa noite, o meu nome é Cristina Costa e Silva e gostaria de vos dar as boas-vindas a esta velha guarda. Professor, obrigado por nos ter dado a honra da sua presença. Como que olha para Moçambique hoje, o dia a seguir à tomada de posse, com toda a situação atual? Faço-lhe esta pergunta porque sei que passou ali os seus primeiros, creio que 17 anos. Olá, boa noite. Antes de mais, muito Boa obrigado noite. pelo desafio. E essa pergunta é uma pergunta pertinente. Eu vivi lá até aos 21, o Pensei que que foi disse até ainda aos um pouco 17. mais, mas pronto. Mas a verdade é que eu tenho olhado com muita preocupação, porque eu, para além de tudo, eu costumo dizer que tenho duas mátrias, Moçambique e a Madeira. São as minhas mátrias São verdadeiras. as pátrias do E coração. são as pátrias do coração. E Moçambique tenho sempre uma preocupação acrescida porque eu tenho um irmão mais novo que é cidadão moçambicano, o que dá uma outra percepção sobre aquilo que lá sucede. E tenho olhado com algum receio, estou algo esperançado neste momento, face ao desenvolvimento dos últimos dias, com o retorno do candidato da oposição, Venâncio Mondlane, a Moçambique, e com o discurso de ontem de tomada de posse do presidente, não sei se fraudulentamente ou não eleito, porque não conheço exatamente os números, Daniel Chapo, porque me parece que fez um discurso de aproximação e lançou no seu projeto algumas ideias que terá trocado com o próprio Venâncio Mondlane, de acordo com aquilo que foi dito por esse próprio Venâncio Mondlane, através de um amigo comum. Esperemos que efetivamente essas conversas tenham ocorrido, que outras sucedam, porque o país assim é que não pode continuar. É um país riquíssimo, talvez por isso é que haja todo este sururu à volta da, de alguma cleptomania de alguns dirigentes que Exatamente. ocupam o poder nos últimos 50 anos. E a verdade é que a juventude é um país muito jovem. Até uh, porque ele tem 48 anos, presidente. Exatamente, e portanto já nasceu depois da independência, é o primeiro. Venâncio Mondlane também nasceu depois da independência. São pessoas que não têm, portanto, uma percepção do mundo que é radicalmente distinta daqueles que viveram durante o período do colonialismo, não fizeram a guerra de libertação, como se costuma chamar, e portanto a minha esperança é que o país de facto seja capaz de superar este processo que foi traumático e vai ser traumático, vai marcar estas gerações, mas é muito difícil este caminho, porque os índices de desemprego na cidade de Maputo, na juventude, são cerca de 70%. Em geral, anda à volta dos 38, 40%, de acordo com os estudos da própria Universidade Eduardo Mondlane, e isso é muito complicado, naturalmente, e portanto, mas esperemos sinceramente que é um país que tem tudo. Tem Como uma tantos em extensão de África, não é? costa, uma extensão de costa de capacidade turística, cuja distância é a mesma que vai de Lisboa a Frankfurt. Portanto, só isso é de Brutal. costa. Só isso. E tem uma dimensão de potencial de pesca no Canal de Moçambique imensa. Para além dos recursos naturais, o carvão, o gás, o petróleo, os rubis, e depois uma dimensão agrícola que é pouco divulgada, mas que é imensa. Claro que não com uma agricultura de subsistência, mas com uma agricultura mecanizada, com os novos moldes. Portanto, a esperança é imensa. Agora, E o se isso vai receio é uma concretizar, guerra civil se as coisas não correrem bem, o não. receio é basicamente isso. Se bem que eu penso que voltar à circunstância de uma guerra aberta, como houve há uns anos entre aquilo que era a Renamo, do Afonso de Cama, e a atual direção da Frelimo, eu penso que é mais difícil, porque neste momento não há a volta.
países que tenham orientações políticas muito distintas. E, portanto, quando a África do Sul tinha uma determinada lógica de intervenção, o próprio Malawi, que ficava mais a noroeste, tinha também uma outra perspectiva sobre isto, eles permitiam, isso acabou por acontecer porque havia uma capacidade de enquadramento das oposições. Neste momento é um pouco mais difícil porque apoio externo permanece, é o grande problema do norte de Moçambique, em Cabo Delgado, porque Cabo Delgado é das zonas mais ricas de Moçambique em petróleo e em gás, não é? E, portanto, os interesses ali são muito grandes. Há quem diga que todo aquele movimento extremista de cariz islâmico tem algum suporte ou teve algum Ali suporte da naquela. própria Arábia Saudita, ou do Irão, não se diz bem, porque o potencial de gás e de petróleo daquela zona pode colocar em causa o papel que naquela área do Índico até à Índia, a disponibilização daquela matéria-prima podia dar em detrimento, eventualmente, dos Irãos, Claro. dos Influências Qatar, dos externas. Emirados Árabes, enfim. E, portanto, há quem diga que tudo isto há quem diga que se deve, basicamente, a ser por ali que há um grande corredor de, vamos lá, de tráfico de droga e, portanto, aquilo São imensas influências ali. induzir pode induzir a necessidade deles garantirem aquele corredor que lhes é fundamental. Mas quer dizer, mas de facto as questões são tantas e tão complexas que neste momento eu penso que há que procurar ver se ele consegue pelo menos estabelecer pontos entre uns e outros para ver se o país Está para a frente. vai para a frente. Como é que lê o facto de apenas dois chefes de Estado, um deles da CPLP e o outro da África do Sul, terem estado presentes na tomada de posse? Eu penso que é natural que uma circunstância dessas ocorra. Eu diria Mas que o próprio chefe de Estado português está presente. exatamente, há uma dimensão que eu penso que o presidente, eu acho, se me permite, eu vou um bocadinho atrás. Eu acho que Portugal e a União Europeia em particular, porque Portugal faz parte da União Europeia e teria tido a obrigação, este tema já deveria ter sido tratado por Portugal há mais tempo. E, portanto, o alerta às autoridades moçambicanas, a perca do complexo da potência colonial, decorridos quase 50 anos de independência, que são este ano que ocorrem, já deveria ter ocorrido. Portugal não deveria ter o complexo da potência colonial, mas mantém-se. E então permanece a ideia de que fomos potência colonial, não queremos intervir, não queremos falar porque pode ser levado a mal, podemos ser vistos como tentando fazer uma aproximação Mas, neocolonial e pronto. acabamos também por fazer muito menos do que Fazer muito menos esperaria do que poderíamos. Portugal. E depois há aquela lógica diplomática de que o poder, houve ali uma altura que não se disse nada. E depois, quando se aproximou a tomada de posse, começou o sarilho maior, porque vamos ou não vamos? Como é que vamos fazer isto agora? E Não como é? é que vamos fazer isto agora? E, portanto, e também havia algum receio cá para nós, algum receio sobre as manifestações que pudessem ocorrer, porque a perspectiva era de que as coisas pudessem correr mal. E ontem houve mortos, e, portanto, é natural que tenha havido algum receio por parte de algumas autoridades de outros países, mas é pena de facto que nem de Angola, que é outro potencial país, ex-membro dos PALOPs, nem de Angola, nem de Cabo Verde, portanto, tal como de Portugal. E, portanto, é pena. Não sei se os outros fizeram representar por ministros como Portugal, foi só por embaixadores. Eu penso que isto foi uma solução salomónica. Vamos dar uma no cravo, uma na ferradura e vamos ver como é que as coisas agora de facto evoluem, com aquela promessa já do nosso presidente viajante, que já deu nota de que em junho lá estará para a Que as coisas comemoração das estiverem mais calmas, independências, porque não para a vais comemoração mandar dos 50 anos de independência. Marina, Francisco, ainda há pouquinho dizia-nos, passa agora muito mais tempo cá, na Madeira. Como é que é o seu dia-a-dia? O que o traz? Porque viveu sempre um bocadinho nos últimos anos, depois da reforma. A primeira pergunta que lhe faço é como é que foi chegar à reforma? Tive uma vida sempre muito ativa, fui secretária regional de Educação,
Eu tive uma vida muito ativa porque eu tenho aquilo que a minha mãe dizia, um espírito inquisitivo. Hum. Portanto, eu quero sempre saber de coisas diferentes e aprofundar e fazer coisas diferentes. E, portanto, também não fui uma pessoa fácil, porque fiz coisas, muitas coisas, não é? A Cristina dizia há pouco que eu fui um grande ativista dos Jogos Sem Fronteiras, na altura com aquela dimensão, mas eu fui professor, eu fui dirigente esportivo, eu fui membro de comissões administrativas, eu fui Dirigente presidente de empresarial. clubes, eu fui dirigente empresarial, eu trabalhei na banca, É verdade, é verdade. eu fiz o curso de Educação Física, eu estudei Economia e Finanças, eu fiz o mestrado em Ciência Política, eu inscrevi-me em Direito na Católica, depois Não acabei por para achar quieto. e depois acabei por fazer um doutoramento em Ciências da Educação, porque achei que era o que tinha, de facto, mais a ver comigo. Portanto, toda a minha forma de estar, eu estudo Fisiologia como quem estuda outras coisas quaisquer, sou assinante de Medical Journals, porque gosto de saber sobre essa matéria. Portanto, eu diria que é muito o gostar de saber sobre tudo e mais alguma coisa. É um bocado. Um Isso, espírito inquisitivo, como dizia a sua mãe. exatamente. Está sempre a Mas a perguntar. minha mãe tem responsabilidades graves sobre isso, porque a minha mãe é de quem eu herdo a procura e a pesquisa e a leitura. A minha mãe, de facto, foi a pessoa que na nossa família transmitiu aos filhos o gosto pela leitura, o gosto pela pesquisa, O o saber. hábito de falar línguas estrangeiras, e do meu pai eu herdei mais. Por um lado, o amor à Madeira. Eu costumo dizer que comecei a gostar da Madeira ainda a viver em Moçambique. O meu pai, madeirense como era, do Polo do Mar, Do Polo do eh, Mar. O pai fazia fotografia cartográfica em Moçambique, não era? não, um dos tios. Há um vestido. E, portanto, ele transmitiu mais o amor pela Madeira, como eu costumo dizer, e o amor pela prática física. O meu pai foi quem nos incentivou a todos o gosto pela prática física a todo momento. E, portanto, Fazem falta pais desses hoje em E dia. eu fiz, e eu fiz. Portanto, e tudo isto acabou por me levar a ter este percurso de vida, não é? Porque, e depois a pessoa vai gostando de várias áreas, não é? E foi isso que de alguma forma me levou. Porque é que eu cheguei à política, como disse? Eu cheguei à política e eu comecei alguma intervenção cívica, como diria, quando eu fui dirigente da Associação Académica de Moçambique, antes do 25 de Abril. Portanto, fui da área desportiva, porque aquilo havia que se agregar por várias áreas, mas não há dúvida que eu jogava basquetebol na Associação Académica de Moçambique, clube de que continuo a dizer que é o único do meu coração, e, e, e fui, quando entrei na universidade, fui convidado para ser dirigente associativo. E isso foi, de alguma forma, o começar a concretizar daquilo que era o espírito de intervenção cívica e política. Porque, de alguma forma, ao tempo, O meu pai, quando eu lhe disse que ia aceitar o desafio, na altura estávamos em 1972, disse: Não te esqueças que qualquer sinal que um de nós dê é um sinal. Portanto, seja lá para quem for. Isto foi em Em 72. 72. Portanto, eu, quando entro na direção, vivemos alguns tempos. Depois, a meio do processo da nossa direção, os membros efetivos, diretivos, vamos lá, do movimento, o Ivo Garrido, outros foram chamar compulsivamente para a tropa, para o exército. Mas não foi o meu caso, que eu ainda por cima só tinha 17 anos, não é? Estava a fazer 18. Escapou um ano. De alguma forma, não, mas eu não estaria envolvido. E muitos deles, portanto, foi aí que muitos de nós fizemos de alguma forma intervenção. Depois havia um outro organismo em Moçambique, que era chamado a Sociedade de Estudos de Moçambique, de que foi em determinado momento presidente o Dr. António Almeida Santos, que veio a ser ministro da Coordenação Interterritorial, e que era uma sociedade de estudos, e portanto havia debates. Portanto, eu diria que a sensação de opressão direta não era efetivamente tão grande como havia, porventura, no continente. Eu digo, eu tive um professor de filosofia no sexto ano que tinha estado preso e no Tarrafal, que era o professor Ilidor Sebastião Frescata, de seu nome. Tive um professor no sétimo ano de filosofia também,
que era um homem que era do Partido Comunista e que tinha ido com residência fixa para Moçambique. Mas o regime tinha contradições enormes, porque o professor Cansado Gonçalves, tinha sido militante do Partido Comunista, não sei se fez alguma carta a dizer que não ia envolver os seus alunos nisso, mas foi o meu professor de filosofia no 7º ano. Portanto, eu tive Se calhar não era assim tão o mau. professor Não Cansado era tão Gonçalves, o professor punitivo. Cansado Que Gonçalves estranho. era um homem extraordinário. E eu adorei filosofia, que é uma coisa que a maior parte dos alunos, quando chega à idade de ter uma disciplina como ela, odeia. Eu adorei filosofia por aquilo que ela me trouxe de tudo. E há Abrangente. Sim, coisas de que eu onde me estou a escavaria. lembrar, porque as conversas são como as cerejas. O professor Cansado Gonçalves era um homem tão, tão, tão reconhecido na sociedade moçambicana de várias cores, que ele teve um poema que lhe foi dedicado pelo mais famoso poeta moçambicano, que é o José Craveirinha. E esse poema é um poema tão simples como isto. Chamava Civilização. E dizia, antigamente, antes de Jesus Cristo, os homens morriam na arena como cães. Hoje, hoje já constroem Cadillacs. E, portanto, isto dá a dimensão do que É este homem profundo. pensava sobre a civilização. Portanto, pronto, eu tive essa felicidade, eu tive bons professores, eu tive pessoas com quem, de facto, aprendi muito desde miúdo, e depois havia o espírito inquisitivo, portanto, a conjugação das duas coisas dá um produto com Esse, estas características. esse espírito que levou de novo a Moçambique, eu já estava na Madeira com a sua atividade profissional, numa missão empresarial em que reencontra em Maputo um amigo de infância. Lembra-se desse Eu fui momento? É perfeitamente. porque a África ficou-lhe na alma. Eu lembro-me Sim, na sim. altura de ter falado África. sobre É. isso, É no regresso, quando contou o que lhe tinha acontecido. Aqui há dias, o Amin Maalouf publicou um livro que se chama Identidades Assassinas. Portanto, isto não tem nada a ver com isso, mas isto a propósito dos movimentos islamizados na Europa. Portanto, os jovens, filhos de países islâmicos Que se e, portanto, radicalizam. o Eduardo Said tem um livro sobre o orientalismo e que fala basicamente do quê? Destas personalidades mescladas, porque eu não posso renegar 21 anos de vivência e de convivência, São normalmente os mais que intensos são da os nossa mais adolescência e marcantes. infância, não E é? com a São realidade de ter marcantes. tido colegas desde sempre, Moçambique era, de alguma forma, uma colónia onde eu tive muitos colegas negros desde a escola primária até à universidade. E tive a felicidade, em determinado momento, eu digo hoje que é uma felicidade, eu andei até ao 5º ano num liceu que se chamava Liceu Salazar, que era um liceu mais no centro da cidade, na zona alta, na zona mais da pequena burguesia, da média burguesia da classe, das classes altas, sob o ponto de vista socioeconómico. Em determinado momento, quando eu vou para o 6º ano, eu faço uma opção antigamente fazia-se opção por alíneas, e eu faço uma opção pela linha G, que era aquela linha de acesso à economia. E como não havia tantos alunos para a linha G como havia para a linha F, que era a linha das engenharias e da medicina, a linha G dava para a economia, a linha E dava para direito, a linha E a D, saúde, Aquilo desporto. era. arquitetura, e não, só havia um ano no Liceu Salazar e um ano no liceu que se chamava António Mendes. O Liceu António Mendes era um liceu próximo da periferia da cidade. Tinha apesar de ter tido alunos, colegas negros no Liceu Salazar, e indianos e chineses, quando eu vou para o Liceu António Mendes, a realidade socio-racial, posso chamar-lhe assim, era completamente diferente. E é onde eu tenho esse professor Cansado Gonçalves, o que ainda é mais engraçado. Pois. E o professor Frescata e outros professores. E, portanto, nesse liceu eu ganho uma perspectiva do mundo, quer dizer, nós sabíamos que existia, mas conviver com ela no dia a dia, com as pessoas, é É completamente uma distinto realidade completamente e diferente. completamente diferente. E eu tive essa felicidade e, portanto, isto marca-me muito mais. Por outro lado, o meu pai tinha numa ilha, ficava à distância de Maputo, da antiga Lourenço Marques, à mesma distância que a Ilha da Anhaca, que ficava à mesma distância que fica o Porto Santo da Madeira, cerca de 22 milhas. O meu pai tinha
com os irmãos, um hotel, mas já penso, o hotel tinha produção agrícola, tinha barcos de pesca, tinha barcos de excursão, Era um Tinha para conceito, comer aí. era um conceito que hoje é mais moderno. É. Agora é que se vai e nós fomos tentar. e nós passávamos lá o nosso verão, que era dezembro e janeiro, e não o verão de cá. E o meu pai e a minha mãe literalmente largavam-nos a nós, filhos, lá. E, portanto, tinha eh, os responsáveis do hotel, que acabavam por ser Os vossos também os pais, nossos não? pais durante aquele período. Sim. E com quem é que a gente convivia? Naturalmente com os filhos dos turistas, mas muito com a população da zona. Eu, o meu irmão João, o meu irmão Zé, o meu irmão António. O meu irmão António Que é ainda hoje, que uma é o mais ótima novo, integração. ainda hoje tem lá uma casa. Portanto, e nós acabávamos por conviver com eles. A minha mulher conta sempre um casamento que houve na ilha, de um miúdo que era da minha idade e que ela assistiu, porque eu vou fazer quase 50 anos de casamento. Nós casámos muito cedo, isso tem explicação também. Que uma vez eu levei a um casamento e ela ficou impressionada com a forma, porque às tantas, quer dizer, eu conheci toda a gente, de um casamento de miúdos que tinham crescido comigo, negros, e portanto, e de facto vivi isso. E portanto, E nessa a viagem minha empresarial? personalidade é uma personalidade. Quando eu vou a Moçambique, nessa missão, eu fui 2 vezes a Moçambique em missão. Primeira vez foi muito engraçada. Essa foi com uma missão empresarial da Associação de Jovens Empresários. A anterior, já agora posso contar. Dr. Alberto João Jardim é um homem, como vocês sabem, com todos os defeitos e todas as virtudes e muita malandrice. E um dia havia toda aquela confusão na África do Sul e os madeirenses queriam sair com a mudança de regime. É que fui lá E Também eu, dos anos Pensa. 90 por aí. eu Foi, chego, foi, e foi. eu chego, e eu chego a uma reunião de governo. E estávamos todos já sentados, e entretanto chega o Dr. Alberto João e diz assim: quem é que de vocês ainda não foi à África do Sul? E há 2 ou 3 que levantam a mão, e no meio daqueles todos eu não levantei, porque eu, em determinado momento da minha vida, Já a lá primeira tinha. a universidade em que eu fui foi para a Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, e depois voltei para a de Moçambique. Ahm, e, e o Dr. Alberto João diz assim: o Chico já lá foi, daquele jeito dele. E eu Sim. disse: eu já lá fui, já lá estive assim, já conheço aquilo. Não, 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 Ah. como membro do governo. Ah. Disse: não, como membro do governo não. Então está decidido. Vai o Chico e vai a Mafalda. No meio daquela confusão toda, e fomos à África do Sul. E no meio desse processo todo, que vamos à África do Sul, estava incumbido de ir à África do Sul, discursar. Passei em 9 cidades em 7 dias. Portanto, quem conhece a dimensão da África do Sul É cansativo. sabe o que é aquilo. Avião para aqui, avião para lá, carro para aqui, carro para lá. Foi de facto E tinha como missão ir a Moçambique falar com um membro do governo moçambicano para levar um pedido de que se houvesse necessidade. Eu hoje posso contar isto, já passaram Sim, já Já passou. prescreveu? 30 a Agora. 40 anos. Ahm, Teria havido acordo entre o governo regional, presumo, e o governo da República, e fui aliás, voltei uma segunda vez à África do Sul neste contexto, com o José Léo, que era o secretário de Estado das Comunidades. E fui dessa vez à África do Sul, e quando vamos a Moçambique, sucede uma coisa engraçadíssima, que essa é a primeira vez que sucede esse encontro, que é, quando chegamos a Moçambique, está marcada uma audiência que não ocorre com o presidente, que era o presidente Chissano, que era grande amigo do presidente Alberto João, mas que me indica o Ministro da Indústria e Comércio. E quando vamos para a reunião, o embaixador era novo. E estávamos sentados numa sala, coitado do Almir, o Aloy já morreu, e o embaixador era novo, estávamos sentados numa sala, tal, de repente, a conversa, o que é que... E de repente passa um senhor, pasta, casaco e gravata, nós estávamos numa sala de espera, e ele passa e olha, a porta era relativamente grande, de acesso, e vê, e dá 2 passos à frente, dá 2 passos atrás, entra na sala, diz bom dia, olha para os dois, depois olha para mim e eu conheço. Bem, tinha sido meu colega, não é? Claro. E, portanto, era o Ministro da Indústria, Comércio e Turismo, acabou por ser Ministro dos Negócios Estrangeiros,
era considerado um dos grandes potenciais presidentes da República. Infelizmente acabou por morrer com o Covid. Ai, Não teve sorte. Deus. Mas, entretanto, a nossa aproximação dá-se tão grande que ele vai para o milénio como administrador. E quando eu vou a seguir com a missão empresarial da Associação dos Jovens Empresários lá, o Percebe-se o depois o Balói processo de era milénio. administrador do Milénio. e era presidente do Milénio, aquele que tinha sido o primeiro-ministro de Moçambique independente, que foi o professor Mário Machungo, que tinha sido meu professor de economia em Moçambique. E, portanto, aquilo... Mas a sua entrada no milénio, depois de ser do governo em 2000, dá-se através de Não. ministro? Já Dá-se, pensei que tinha tido não. ali uma ligação. Não. A minha entrada no milénio dá-se por uma circunstância inaudita. Eu costumo dizer que esse foi o despoltar da situação. Ah, eu dava-me bem com o Dr. Duarte Pita Flasch, que estava cá como diretor, e conversávamos muito e falávamos muito, e depois o Milénio fez umas coisas. Mas eu um dia fui a Lisboa, convidado pelo professor Marçal Grilo, fazer Uma conferência. trabalho, uma conferência. E no final daquilo tudo, ah, sou convidado estava o padre Agostinho Gonçalves, que morreu aqui há dias, que eu considero que era um homem brilhantíssimo. Que era irmão do Jardim de Gonçalves, Exato. que era presidente do BCP. E uns dias depois, eu sou convidado para ir tomar um pequeno almoço com o engenheiro Jardim Gonçalves à sede do Milénio. Não fazia, confesso, a mínima ideia do que é que se ia passar. Entretanto, íamos ter eleições na Madeira. Do Dr. Alberto João é público e ele subscreveu a nota no livro que eu escrevi sobre Histórias da Governação Madeirense. É um dos livros publicados que consta desse currículo. E o Dr. Alberto João desafia-me para um terceiro mandato, abrangendo outras áreas, e eu disse ao Presidente, eu tenho que voltar para a universidade, eu quero acabar o doutoramento, eu deixei o doutoramento a meio, um outro doutoramento, acabei por não fazer isso. Porque o mundo mudou e eu mudei, e portanto, entretanto, surgiu esse pequeno almoço e esse desafio sobre se eu estaria disponível para ir trabalhar para o Milénio. O engenheiro Jardim Gonçalves é um senhor e fizemos eu disse, mas eu nunca trabalhei no setor financeiro, apesar de ter alguma formação, eu nunca trabalhei no setor, mas eu preciso mesmo de alguém que não tenha trabalhado no setor, porque gente que trabalha no setor Já tem os vícios todos. Ou já está e, moldado. portanto, Às vezes. e foi assim que acabou por suceder. Entrei com um determinado propósito, que era o Milénio na altura não sabia, e não existia Milénio, existia BCP, Nova Rede, BPA. Pito Souto Maior, BPA, e ainda havia o Banco Melo, portanto, era tudo, e havia 3 companhias de seguros, que era a Império, a Bonança Ocidental. E então, de alguma forma, havia a ideia no Milénio sobre como é que se ia fazer no Milénio, no BCP, como é que se ia fazer? Se ia manter as marcas todas, se ia ficar com algumas marcas, se ia ficar com nenhuma, se ia criar uma nova. Eu posso dizer, de alguma forma, sem correr nenhum risco, que de algum modo a Madeira foi o piloto. Isso é interessante. Foi o piloto da feitura Da marca Milénio. Era engraçado, porque havia colegas meus, diretores gerais de Lisboa, nomeadamente de marketing, de clientes, e disso, que telefonavam para cá, e quando eu começava a conversar, então havia uma delas que dizia sempre, já estou a ver quem está desse lado da linha, não é? daquelas calls, como se chamam hoje, portanto, teleconferência, já estou a ver quem é que está na linha, é o Francisco, porque eu nunca falava em nome do Atlântico ou disto ou daquilo, eu não tinha nada a ver com ele. Quando lá chegou, já aquilo estava a ser E cozinhado. então foi o primeiro sítio onde operativamente só havia uma linha de orientação. Portanto, deixou de haver alguma concorrência interna, porque na altura os do BPA queriam ganhar o do Golfo, os do BCP queriam ganhar o... É claro que isto obrigou, este processo obrigou a reduzir o número de pessoas, e de alguma forma, reduzir o número de agências. Sim. E, portanto, eu de alguma forma fiz O papel do mal da fita. aquilo que se chama um processo de fusão decorrente da aquisição. Portanto, e essa fusão, o mais difícil
não são as operativas. O mais difícil é pôr pessoas que tinham escolas absolutamente distintas, os do BCP, os da Nova Rede, A trabalhar os do Pinto Souto Maior, a procurar para um integrar o projeto. coro. E foi um exercício giro, foi uma experiência única, e no meio deste processo ainda tive a sorte de ir 2 vezes ao INSEAD, em Paris, trabalhar com grandes especialistas do setor para perceber como é que isto se conseguia fazer. Portanto, foi uma experiência, quer E dizer, como é que vê a banca hoje? Agora única. sentado no sofá, Ah, a banca é um setor podemos continuar a confiar nos bancos. complexo. Eu acho que sim. Eu acho que os bancos são dos setores mais rentáveis do país, Uhum. Ah, isso nós sabemos. não é? Mas são dos setores que têm acionistas mais difíceis, porque os acionistas Exatamente. dos Também bancos se tem visto ultimamente. Temos querem, visto isso. querem que o seu capital seja remunerado de acordo com. E imagine-se agora. Os acionistas estão sequiosos porque praticamente desde 2008, 2009, com a crise financeira que se disputou no mundo, depois com o Covid, os acionistas tiveram muito tempo sem remuneração de capital ou com remunerações ínfimas Claro, e viram o seu próprio capital diminuir porque o valor facial das suas ações diminuiu. E, portanto, e aquilo foi, não conseguiam vender. Isso é complicado. E, portanto, e agora chegou a altura da, desculpem o termo, ouvidos mais sensíveis de alguma vingança. Epá, nós agora queremos ser nós agora vamos ressarcidos ressarcir, da, vamos compensar e o a, que se a fez. Aquilo que própria, não recebemos estes a anos. própria Caixa Geral de Claro, Depósitos está a ressarcir o governo da República, o Estado português, devido ao que vai acontecer este ano, o potencial de devolução de remuneração de capital ao Estado português. E, portanto, nos bancos privados ocorre precisamente a mesma coisa. Agora, um dos dramas essenciais é que o capital hoje não tem identidade. Identidade pátria, nação, não tem. exato. Porque quem é o acionista das grandes empresas no mundo? São ou outras grandes empresas. Ainda ontem estava a Sem ouvir rosto. o famoso senador americano Bernie Sanders a falar da BlackRock, um dos grandes gigantes da Wall Street. Chegou a ser acionista de alguns bancos em Portugal. E ninguém soube. Porque eles chegam cá, investem e querem ver quanto é que conseguem sacar ao fim de X E dias. depois Porque eles Vão-se embora para outro e bem, sítio. mas não deixam rastro não nem deixam, rosto. não querem. Ainda por cima, até 2% do capital das instituições. Eu penso que não é 2, porque a partir de 2 já tem que ser comunicado. A CMV, naturalmente, mas publicamente não. Tem ali umas regras. E, portanto, estes fundos, e depois há fundos chamados hedge funds, que são fundos que jogam com o valor das ações. E chega a acontecer um conjunto de circunstâncias que é apostar na baixa do valor das ações para depois induzir a procura pelas mesmas ações, vender, comprar na baixa e depois ir vender na alta. E, portanto, isto é um mercado mundial. E, portanto, e Exatamente. as regras, por isso é que esta gente, como os grandes oligarcas americanos, tal como os russos, não há só oligarcas russos, há oligarcas americanos, Claro. eles vivem disto. E, portanto, o Especulação capital só. financeiro e o capital e a inovação e capacidade tecnológica está muito na mão desta gente. As Googles, As o metas. X, as metas. E, portanto, tudo isto tem financiadores, acionistas que querem a remuneração do capital. E isto, as pessoas às vezes criticam a União Europeia por causa da regulamentação. A União Europeia tem tido um papel no controle daquilo que as grandes, os Facebooks, as Apples fazem, muito grande, porque tem havido muitas multas. E há muita gente que se assusta com a regulamentação. É óbvio que se chega à dimensão da sanita, ser o Parlamento Europeu a preocupar-se com isso, é exagerado. Claro. Mas em algumas destas questões da, da opacidade do capital, de não poder existir, da regulamentação sobre quem são e se não se for dito sobre as multas que impendem, eu acho que é de alguma forma o único modo De de controlar. ultrapassar e de controlar minimamente. Porque depois, enfim, é muito difícil, não é? Uma das perguntas que eu lhe queria fazer, vamos voltar à educação.
foi um dos papéis mais importantes que teve cá. Os jovens, preocupa-se com a educação hoje. Como é que vê a educação dos nossos jovens? Como é que vê, por exemplo, a situação dos jovens portugueses com licenciaturas que vão deixando o país, por mais que se tente mantê-los cá? Como é que vê esta problemática? Até porque tem netos, não é? Eu tenho, 4. Tem 4. Acabámos de saber. eu tenho netos, tenho 4, e sempre me preocupei com a educação, como dizem, sempre foi um setor, mesmo no banco, a formação era uma questão que Foi sempre muito nós importante para si, uma tínhamos matriz. sempre como, o próprio banco tinha isso como matriz essencial de a formação, mas o que eu costumo dizer relativamente à educação é, eu julgo que a educação hoje, nós continuamos a sua pergunta tem 2 níveis. Tem a educação, Uhum. aquilo com que nós nos devemos preocupar na educação, e tem a questão da exportação do nosso capital humano, da saída do nosso capital É humano. muito preocupante. De que já falava em 1990, quando era secretário de Quando Educação. estava a começar. E Eu eu lembro penso, eu era uma penso, sangria. eu penso que Portugal, relativamente à educação, tem um problema. Nós continuamos a ter um pouco o monopólio da escola. Uhum. A escola é monopolista, assume-se como monopolista na transmissão de conhecimento, e não é. Definitivamente não é. Hoje há mecanismos de. Eu quando assisto ao Brasil a decretar no Senado brasileiro que vai proibir a entrada de telemóveis na escola, eu assusto-me, porque eu acho que o telemóvel é algo pode ser uma ferramenta de trabalho, tal como o computador. Tem de ser controlado o uso, não Exatamente. é? Temos é que ser capazes de perceber até onde é que e como é que. É claro que vai sempre aparecer, é como a religião. Pode haver um mau padre, mas as religiões por si mesmas não são más. Não. Pode haver maus padres, maus imãs, maus, o que for, não é? Maus rabinos. Agora, aqui é a mesma coisa. Penso é que nós temos que ser capazes de perceber que, a escola não tem o monopólio da formação e da educação hoje em dia. Os pais não podem abdicar da educação e da participação como parceiros da escola e não como acusadores da escola. Porque quando o meu pai, se eu chegava a casa com um professor a dizer mal de mim, o meu pai zangava-se comigo. Hoje, se um aluno chega a casa zangado com o professor, os pais zangam-se com o professor. Nem perguntam o que é que o filho Não. fez. E, portanto, O que é que está por trás? e esta questão, esta ligação entre pais e professores, os americanos, mal ou bem, no seu quadro educativo, têm uma coisa que se chama PTA, que é Parents and Teachers Association, Claro. que é quem gera muitas das escolas em muitos dos Estados americanos, por convênio, e que participa Que é com do os interesse sindicatos. da sociedade, os Nós pais e os não professores. podemos ter os pais a entregar Portas. tudo à escola, a preocuparem-se com a escola, mas num sentido positivo. E depois há uma outra coisa, que é o quadro curricular das escolas em Portugal segue a mesma matriz do período colonial. Antigamente era do Minho a Timor, agora é do Minho ao Porto Santo. Não é às selvagens, que são desabitadas. Isto em termos de extensão. O currículo tem uma lógica obrigatória, tem umas possibilidades curriculares. Agora até está ligeiramente melhor há uns anos esta parte. Mas os países mais desenvolvidos do mundo, a nível educativo, como as Finlândias, as Suécias, a Dinamarca, esses países têm, os franceses, ao contrário, é centralizadíssimo, têm a possibilidade os espanhóis, por exemplo, vamos comparar com Canárias. Canárias e a Catalunha, 45% do currículo é do Estado Central. 55% compete à região, às escolas. não, às municipalidades, portanto às Sim, autarquias, e às escolas. E depois aquilo é gerido na ligação. Portanto, acaba por ser muito mais equilibrado. É harmónico, Exato. porque há ali aquilo que eles chamam o core, portanto a base, A coluna. o tronco Uhum. fundamental. Foi sempre isso que eu E aqui defendi. daria resultado em Portugal? Eu Daqui a julgo- quantos anos é que se poderia fazer Eu uma amostra julgo que disso? nós podemos ter essa capacidade. E nós desafiamos. O professor Marçal Grilo
quando uma vez eu lancei o repto, quando ele veio cá à Madeira, ao abrigo de um pacto para a educação que ele queria fazer, ele disse na Assembleia da República que era perfeito, desafiado por uma deputada socialista, que lhe perguntou o que é que ele achava, se calhar à espera de uma resposta a seu contento. Ele respondeu claramente que é perfeitamente possível aquilo que a Madeira quer fazer. E não é impossível encontrarmos uma solução. E a lógica é um tronco comum que pode, por exemplo, o meu doutoramento é sobre isto. Uhum. É sobre a questão curricular e faz uma análise comparativa entre as regiões da Europa. Os franceses, eu diria que são os mais centralistas de todos. Pois os alemães têm os Länder. Os Länder têm a responsabilidade maior e que têm que só responder àquilo que são premissas fundamentais que o Estado decide. E o Estado decide o quê? Vamos imaginar que um aluno chega ao 9º ano e tem que saber exprimir-se em escrita, exprimir-se na oralidade, capacidade de comunicar e não sei o quê. E não, diz as linhas gerais daquilo que... E depois, nos Länder, eles decidem como é que se chega àquele grande objetivo. É a mesma coisa É muito mais por exemplo, autonomia. na Dinamarca, a Groenlândia e Que é tão falada agora, a Groenlândia. e as Ilhas Faroé, Farói ou Faroé, não sei como é que se diz, aqui a Dinamarca diz, quem paga decide. Lembram-se da lógica do Dr. Alberto João? Tinha muito isso. Quem paga decide. E eles então o que é que acontece? Eles têm uma autonomia educativa muito superior, mas muito superior à canariana, que é grande, e à catalã. É que a catalã ainda tem mais que a canariana. E, portanto, Portugal nunca conseguiu ultrapassar o estigma do Ministério da Educação como única entidade pensadora do mundo português. E reguladora. Dizia o ministro David Justino, uma coisa com muita piada. O Ministério só não fecha e abre portões. O resto quer fazer tudo. O resto controla tudo. E os professores, há uma razão, muitas razões. Há muitos professores. Para o descontentamento dos professores. Há sindicatos que querem também que, por exemplo, o concurso de professores seja sempre uma coisa nacional. Porque isto é uma forma de amarrar o Ministério. Quando os ministérios se aproximam e dizem não, temos que fazer ou concursos regionais, até para evitar aquela coisa do tipo que vive em Trás-os-Montes e vai dar ao Algarve e vice-versa. E isto... Eu nunca entendi isto. Porquê? Porque se os concursos fossem mais regionalizados, era muito mais fácil de gerir esses processos. Lógico. Dentro de determinados limites. Por isso é que a Madeira e os Açores, desde cedo e felizmente, tiveram essa competência. Porque nós, felizmente, aqui não sentimos isso. Porque é que eu acho que muitas vezes nós não temos noção do potencial que temos na mão na Madeira? Porque nós temos legislação que permite isso. É porque a Madeira, felizmente, tem tido alguma autonomia. Mas depois as pessoas vão comparar com os rankings das escolas com exames nacionais. Os exames nacionais, mais uma vez, seguem uma matriz padrão nacional. Os canadianos, os dinamarqueses, os Länder alemães, todos seguem matrizes regionalizadas. E, portanto, desde que se alcancem os tais objetivos nacionais que são traçados, a forma de lá chegar, é absolutamente diferente. E daí os resultados serem desajustados. Claro. Não se pode comparar o incomparável. Nós seguimos todos a mesma... Absolutamente incomparável. É absolutamente incomparável. Isto traz um outro risco, é que nós, ao nível do currículo da Madeira, tal como o dos Açores, podíamos seguir lógicas absolutamente distintas. Eu lembro-me aqui, nós sempre tivemos a possibilidade de fugir do currículo nacional como? Infelizmente só com uma medida que era a das experiências pedagógicas. E houve, em determinado momento, como é que lançámos a escola a tempo inteiro no primeiro ciclo, quando não havia a nível nacional? Experiência pedagógica. Da mesma forma que o inglês também foi. Com o inglês foi fundamental. E hoje nós vemos o resultado. E depois lançámos uma outra coisa, que foi quando, a nível nacional, resolvem acabar com a educação tecnológica ou a língua estrangeira, ou a educação visual e tecnológica, ou mais uma língua estrangeira, era alternativa a nível nacional.
Aqui, E nós aqui dissemos, não pode ser. Nós somos uma região de turismo e que vamos viver na questão tecnológica, porque nós estamos distantes fisicamente e só isso é que nos temos que manteria ligados aproveitar ao as resto. internets, as tecnologias de comunicação. E então o que é que fizemos? Reduzimos o tempo de aula de todas as aulas em 5 minutos. Para ter um E bloco. pedimos às escolas, cada uma, para não interferir na autonomia, que procurasse isso. Houve escolas que fizeram, as escolas que não fizeram. Eu quase recebi um louvor dos professores de educação visual e tecnológica, está lá escrito, na altura era do sindicato, até o professor Rui Honorato, porque de facto era uma forma de manter, e como é, não ia aumentar mais a carga horária que já era grande. Então reduziu 5 minutos nas escolas e houve escolas que aderiram. E portanto, como é que íamos fazendo isto? Era através destas maningâncias. Se fosse possível uma lógica diferente, teria sido uma lógica muito mais eficaz. As escolas tinham tido capacidade de intervir muito melhor e os miúdos não tinham perdido. E depois, nas escolas do ensino básico, sucedeu uma coisa que as pessoas hoje não podem dar valor, mas na altura foi criticado. Por exemplo, a escola do Caniço, da Vargem, não me esqueço, escolheu o alemão. Porquê? Porque estava inserido num meio turístico, No contexto. onde estavam todos os Hoje hotéis. faz e imensa cultura alemã. falta. E as escolas daqui que escolheram o inglês. E, infelizmente, o francês tinha desaparecido do radar de interesse destes jovens e hoje em dia volta a ser, porque temos tantas pessoas que vieram para cá viver franceses, não é? Claro. E esta malta hoje não pesca nada Não de pesca francês. nada de francês. Por falar, uma das coisas que disse a leitura, foi sempre marcante, foi sempre muito importante. Nós hoje, nas nossas conversas, queixamos que os jovens leem muito pouco. É meios sociais, é TikToks e Instagram e telemóveis. Como é que vê isto, esta situação? Posso dar um exemplo pessoal? Pode, tem netinhos. Quando os meus netos já Exato. sabem ler e vão de férias com os avós ao Porto Santo, como é que começa o gosto pela leitura? Primeira coisa que se faz depois de tomar o pequeno almoço é lavar os dentes, fazer a cama, ler um capítulo e vir ao avô ou à avó apresentar um resumo do capítulo. Conta. Mas isso também significa que os avós têm tempo para os netos. Nem E o que hoje nós notamos também é que os pais, eu vejo bebés com um aninho, ano ainda, e os pais, para poderem falar um com o outro, ou para poderem fazer outra coisa, Dá no ou também telemóvel. surfar eles próprios da internet, no telemóvel, Mas a minha filha faz. dão um telemóvel à Mas criança. E não é só a minha filha, eu conheço Já casais nascem com aqueles jovens. dedinhos. Eu penso que a educação é um processo difícil. Muito difícil. Educar é difícil. E hoje em dia, quando temos tantas alternativas, ficou para mim, tornou-se muito mais difícil. Educar é difícil. E é fácil deseducar. Yeah. É fácil deseducar. E isso é literalmente deseducar. Não é? Quando se Lógico. entrega. Quando eu chego a um restaurante e vejo que para calar as crianças é pôr-lhes das Cada um não está. pode ser. Temos 3, 4 miúdos, cada um no seu telemóvel. Eles nem estão a conversar entre si. Nós temos um outro. À quarta-feira, para os pais irem namorar, nós achamos que os pais devem namorar, nós temos os 4 netos a dormir lá em casa. Fazemos questão de que o jantar seja a hora deles. E jantamos os 6 à mesa, os 2 avós e os 4 crianças. Exatamente. Para quê? Para estarem à mesa. Para perceberem a conversa, o que é que se faz à É mesa. que os miúdos. Já se come sandes, já se come. Não. Já não se tem o conceito de Jantar. sentar à Não, mesa. não, porque está a televisão ligada. Partilha. E, portanto, isso é, desculpem-me a franqueza, não é trabalho da escola. Isso é trabalho dos pais, dos avós, dos tios, de quem for responsável. Eu percebo perfeitamente isto que o professor está a dizer, porque as crianças começam a odiar-me aos 4 anos, que é quando lhes começa a espetar com livros, com algumas figuras. Eu continuo a aos 5, oferecer com livros algumas sempre letras, à minha com o sobrinha, a preenchimento Leonor. para a nutricidade fina, mas depois tenho pessoas, como a minha filha mais velha, que devora livros desde essa altura, cada vez mais diferentes, cada vez com mais temáticas. E todas as pessoas me conhecem como aquela que às crianças começava a No estudar Natal livros. oferecemos livros. E há uma Fazemos coisa, questão de e há uma- oferecer, mas não seja no Natal. Sentir isso. e há uma coisa só que eu queria dizer. É que essa leitura e a dimensão da leitura e dos conteúdos é que vai dar ferramentas
às crianças para terem pensamento crítico É a e coluna não do irem nas sal. fake news Nas fake que news, nos vê nas redes TikToks, sociais. nos TikToks, E, portanto, faz que é um sentido. perigo. nós Os não jovens são criarmos altamente esse hábito, manipuláveis. eles vão atrás de toda e qualquer mentira que Que leiam. disserem. O professor, E esse é que é o grande perigo. o Até prof- que ponto é que nós não estamos a largar as crianças na selva? Exatamente. É uma E selva agora, com esta nova informativa. perspectiva, contar com esta uma- nova perspectiva de retirar o fact-checking do Mais perigoso Facebook ainda. e do Instagram, isto ainda vai ser pior. No TikTok o homem já não foi à lua A minha sequer. filha anteontem, a minha filha há 3 dias no jantar à mesa com um candidato presidencial a dar uma entrevista, estávamos a conversar, ele começa a dar a entrevista e ela diz, tira-me o som, porque quando ele acabar de falar ele vai me ter convencido. Porque ele tem a máquina toda, ele convence-os a eles porque não têm preparações, e ela, como tem preparação, consegue fazer o discernimento, e ela diz: o problema é este, é que as pessoas não estão preparadas, e ele fala, 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 no fim da entrevista toda a gente vai atrás dele. Mas É isto bom é que é ela o tenha discernimento tido, mas é um caso que é aquém do gravíssimo. discernimento. Agora, o que eu lhe queria perguntar, nós estamos a caminho Quantos para o minutos é que fim, temos? Estamos uns no 3 caminho ou do 4 fim. minutos. O professor via-se hoje ainda com papel interventivo nesse sentido de reeducar Na a sociedade. sociedade, os Eu, jovens, os mais É velhos. uma boa pergunta. isso é uma belíssima pergunta e um excelente desafio, porque eu acho que é esta matéria que deve levar as pessoas cada vez mais a preocuparem-se com a educação. E acho que cabe a mim, como cabe a outros que pensam da mesma forma, perceber e dar a entender aos pais em particular, desde logo, mas também aos professores, a exigência que deve existir na leitura, na Nos interpretação, bons conteúdos, sem para que qualquer as noção. pessoas tenham ferramentas para perceber e como se costuma dizer, segregar o trigo do jogo. Porque senão nós vamos ter pessoas cada vez menos preparadas. Olha, eu vou-lhe confessar. A minha filha já tem 43 anos, vai a caminho dos 44. Aqui há dias confessou que numa análise de candidatos a lugar, a preocupou a incapacidade de leitura e interpretação. Exatamente. E, portanto, isto é dramático. E depois os que sabem e podem e não têm medo, dão à sola, para usar Claro, bom português, para responder à segunda parte da claro, pergunta. claro. Mas eu vejo-me perfeitamente a fazer isso. Acho que é das coisas mais interessantes que podem existir. Ah, aqui há Não é tempos... uma forma de salvar a democracia. Já pensou que estes jovens pais hoje já nasceram depois do 25 de É. Abril, não têm noção nenhuma do que é ditadura? E cada vez mais se mistura. Aliás, nós assistimos, as guerras que hoje temos têm a ver com as ditaduras, É. ainda. Mas os jovens quase já não querem saber, eles nem sabem o que é viver numa ditadura. A E, questão, portanto, não estamos todos em perigo, a sociedade, a questão as sociedades do da futuro, grelha de valores, que deve se eles ser não têm esses valores o já. fundamento essencial. Eu costumo contar. Eu lembro-me que numa entrevista num grande escritório de advogados em Portugal, eles praticamente não entrevistam as pessoas, não veem, recebem o currículo e entrevistam as pessoas. Online. Três outros. Não, Ah. estes são ao contrário. Ainda bem. Fazem Inteligência emocional. fazem três em- entrevistas. E a primeira delas é num almoço com dois sócios do escritório Muito interessante, porque para conversarem sobre tudo e mais alguma coisa, para verem como é que a pessoa está à mesa, no limite, porque as pessoas têm que saber estar à mesa. claro que tem. E o estar à mesa não é como é que usa só os talheres, como é que comes. É porque hoje em dia também come-se com como é que eu esta estou e é, com o dedo vamos pesquisar. como é que está à mesa e o que é que se conversa, a capacidade da pessoa saltar de assunto, e isto é extraordinário. Isto é um escritório de advogados líder em Portugal. A segunda e a terceira de entrevistas, como é que são? A segunda entrevista é a pessoa que escreve no currículo que domina, por exemplo, domina o inglês e fala alemão e pesca alemão. E agora Então vamos vem ver um como é que sócio ele que domina pesca. inglês e diz assim, então, olha, conte-me lá a viagem que fez mais interessante da sua vida. E a pessoa tem que desbobinar na língua inglesa sobre o assunto
e o outro vai fazer. Se disse que era alemão ou italiano, Agora vai um fala sócio, comigo em alemão. vai fazer um diálogo com a pessoa. Num tem que fazer um monólogo e no outro tem que fazer um diálogo. E depois, o terceiro assunto para que olham, são os trabalhos de voluntariado que as pessoas fizeram ao longo da vida. Os países nórdicos não se tornam no E não, universidade no sem fazer desporto, fez voluntariado. desporto, É fez obrigatório. desporto, o que é que fez, o Faz que é que não parte do fez. currículo. Exato. E, portanto, nós aqui temos esta tendência de... A Marina vai fazer as Conformidade. despedidas, mas antes disso, deixe-me agradecer-lhe e deixe-lhe só dizer que há pouco, antes de subirmos para o estúdio, estávamos em plena Fernão Ornelas a tomar café e se estivéssemos lá mais 5 minutos, tinham-no raptado por quantidade de pessoas Sim, que nós veio cumprimentar com tivemos saudades. dificuldade em trazer o Tivemos Francisco Santos cá dificuldade de para trazer cima. para cima porque a quantidade de pessoas que eu queria cumprimentar e queria estar com Voltaria à política, é a pergunta que vais fazer? Não, era como é que se sente 25 anos depois, ainda acarinhado na pessoa. Olha, eu estou a ficar com aquelas coisas, como é que se diz, Pé de galinha. com pé de galinha, não é? Porque é verdade aquilo que me está a dizer, Cristina. Mas é todos os dias, em todas as circunstâncias. Eu sinto um grande carinho das pessoas para comigo, pode haver um ou outro que goste menos, sinto um grande carinho e, de facto é a prova de que fiz alguma coisa de bem e que as pessoas me consideram, que é a melhor coisa que a gente pode sentir na vida. É o que fica, não é? Francisco Santos, muito obrigada. Teríamos pano para mangas para muito mais. Nem chegámos a falar de política, tema quente, Não falámos não é? muito de Não falámos muito de política, mas a única pergunta que ainda lhe deixo, seria capaz ainda de fazer, de juntar pessoas, de falar, de estar num papel ativo, apesar de estar já reformado e com vontade de ficar a escrever os seus livros em sossego? Eu acho que a reforma não é uma fuga do mundo. E, portanto, acho que nós devemos sempre estar disponíveis, Interventivos. principalmente quando percebemos que a sociedade, não é aí modéstia, mas é que a sociedade precisa de pessoas que às vezes pensem um bocadinho Precisa da diferente. velha guarda. De alguma forma, uma sim. excelente forma de Muito obrigada acabar. por ter vindo. Até para a semana. Até para a semana.